boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um programa Oficina do Corpo. Meu nome é Mônica Feliciano e estou aqui na Just TV toda quinta-feira ao vivo, às 3 da tarde. Eu queria dizer para vocês que, olha, no programa de hoje, sempre os temas voltados para estilo de vida saudável, não dá como deixar de lado, né, o Natal. A gente precisa falar a respeito dessas festas de fim de ano, porque aquilo que normalmente viria para nos proporcionar um certo reequilíbrio, uma tranquilidade, uma reflexão dos tempos passados, dos meses de 2009, para uma melhora do ano de 2010, acaba sendo um período até um pouco mais estressante. Por quê? Existe uma mudança alimentar, existe uma série de propostas de comidas diferentes que não estão relacionadas ao nosso dia a dia. Existe também uma situação voltada à ingestão de álcool, e eu quero falar a respeito disso também, numa frequência maior do que a habitual, porque normalmente o álcool está associado à festa, à comemoração, à confraternização, e é praticamente impossível você ir a algum lugar e não receber a proposta de tomar algum tipo de bebida alcoólica. E isso foge ao padrão do dia a dia. E também pelo número de calorias que a gente entra em contato nesse período, experimentando comidas novas salgadas e especiarias doces também. Bom, só pensar que o panetone acaba sendo o grande pão desses próximos 15 dias, imagina o quanto já não muda o nosso aporto calórico por conta disso. Ainda mais agora com o chocotone, quando tem mousse de chocolate junto, todas essas coisas. Então eu tenho que falar sobre alimentação, porque agora a semana já começa um pouco mais tumultuada do que a gente imagina. Por quê? Está todo mundo apressado para comprar os presentes agora na última hora, entre essa semana e a próxima, e a gente acaba nem percebendo que as escolhas mais rápidas por alimentação acaba sendo também aquelas mais perigosas para o organismo, por exemplo, as frituras, as massas folhadas, não é mesmo? E aí, o que a gente vai perceber mais tarde? Um ganho de peso indesejado. Ontem, quando eu estava dando aula, as alunas estavam falando a respeito de algo muito interessante, uma super estratégia. Seria o seguinte, fazer uma semana de dieta, comendo de maneira mais leve, para se preparar para o aporte energético que vem a semana que vem. Eu achei muito interessante essa preparação, essa reflexão, mas até aí também a gente não deve ter isso como estratégia. Por exemplo, emagrecer para depois engordar, emagrecer para depois engordar, né? Bom, na verdade, elas disseram o seguinte, a gente vai fazer uma dieta pré-natal, quer dizer, não tem nada a ver com gravidez, não tem nada a ver com o ser que chega aí, mas com certeza com uma situação de aumento de peso. Bom, na maioria das festas é proposto uma ceia e na mesa, tradicionalmente, a gente vê pernil assado, porquinho, peru, frango assado. E ele vem acompanhado de uma série de saladas ricas, né? Saladas de maionese, salpicão, com legumes, com azeitona, com atum. Tudo isso muito rico no azeite, não é mesmo? Tudo muito rico no sal. Tudo isso é prejudicial se a gente come em quantidade. Agora, claro, se você comer moderadamente, em pequenas porções, não vai fazer mal algum. O que eu queria falar para vocês é o seguinte, atenção, porque é um período também que a gente visita muitas pessoas e cada lugar que a gente frequenta, sempre há uma oferta para se experienciar uma nova comida, né? E aí, se você comeu há pouco, você vai fazer um aporte energético. Então, é o tempo que as farmácias ganham também, maior número de pessoas atrás de antináusea, né, digestivos, porque a pessoa está sempre se sentindo empanturrada. Falando sobre estilo de vida e falando sobre alimentação, é que a minha convidada, Cláudia Fonseca, vai abrir o primeiro vídeo desse programa de hoje. Pode soltar. Olá. Meu nome é Cláudia Fonseca, eu sou professora de Educação Física, nutricionista e personal trainer. Tenho minha própria academia em Cataguases, no estado de Minas Gerais. Sou paulistana da capital, trabalhei em várias academias no estado de São Paulo e depois
construir a minha própria no estado de Minas. Trabalho na área até hoje e estou aqui para falar um pouquinho dessa minha experiência de vida e o que me levou ao equilíbrio para atingir o bem-estar. Eu estou trabalhando com atividade física desde da minha infância, quando eu ingressei na ginástica olímpica por volta de 7 anos e me estendi até os 11, quando comecei a participar das atividades de voleibol. Fui jogadora de voleibol profissional, trabalhei com voleibol até os 23 anos e no decorrer, nessas passagens da vida, eu descobri que esse meu interesse pela atividade. Foi então que eu ingressei na Faculdade de Educação Física e procurei também descobrir como funcionava a alimentação dentro do meu cotidiano. Percebi que não é o excesso de atividade que vai nos trazer bem-estar, e sim como os alimentos funcionam, como é o metabolismo desses alimentos que nós ingerimos, relacionado ao nosso déficit calórico durante o dia. Eu vejo que muitas pessoas se excedem na alimentação e tentam compensar isso dentro da atividade, sobrecarregando o corpo, submetendo o corpo a esforços desnecessários. Comecei a estudar então nutrição esportiva e passei a adotar regras dentro do meu cotidiano que me trouxeram o equilíbrio físico e mental. Durante o dia eu não faço ingestão de grandes quantidades de gordura, eu procuro comer integrais, carboidratos, proteína, faço do meu café da manhã a principal refeição, nos intervalos eu procuro comer uma fruta, no almoço também faço a ingestão equilibrada de carboidrato, proteína e gordura e vou diminuindo a ingestão de carboidrato no final do dia, quando o metabolismo já não mais processa esses alimentos. Eu vejo muitas pessoas, os meus alunos, quando eu submeto eles à avaliação nutricional, a maioria me coloca que faz lanche à noite. E no lanche está incutido o carboidrato, que atrapalha no processo de emagrecimento. Passei a tirar o carboidrato da minha alimentação noturna e comecei a encontrar êxito no emagrecimento. Juntamente com esse entendimento dos alimentos no corpo, eu passei a dividir a minha atividade física, dividindo a atividade aeróbica com a atividade muscular. Atividade aeróbica você pode fazer natação, como eu gosto também, aeróbico dentro do spinning, bicicleta ergométrica, e no dia posterior a parte muscular. Com esse equilíbrio da alimentação, da atividade aeróbica e da musculação, eu passei a ter um resultado satisfatório e benéfico, diminuindo a ansiedade da ingestão dos alimentos. Hoje eu até esqueço de comer, e quando eu sento para comer, eu tenho muito prazer em me alimentar da maneira que eu aprendi a atingir esse êxito, proporcionando o bem-estar. Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Oficina do Corpo. Meu nome é Mônica Feliciano e eu vou estar aqui na Just TV toda quinta-feira às 3 da tarde. Eu tinha acabado de falar sobre alimentação no bloco anterior pelo número de oferta que a gente tem agora nesse período de Natal e Ano Novo. Em seguida teve o VT da minha amiga Cláudia Fonseca, maravilhosa, foi companheira minha de voleibol anos atrás no São Paulo Futebol Clube. E a Cláudia realmente revolucionou a vida dela através de uma opção ideal de alimentação. Ela é da área da saúde, é personal trainer, então teve também condições de administrar bem essa mudança alimentar na vida dela. Eu queria falar só o seguinte, se você percebe que realmente não dá para deixar de comer por conta do número de ofertas e lugares que você frequenta, então fazer o que nesse período? Eu vou dar aí umas dicas para você. Tente manter um intervalo
entre uma refeição e outra, ou, se não for possível, de 2 a 3 horas, comer menos do que habitualmente você comeria. Vou pedir também para você comer com calma e devagar, saboreando cada alimento. Evite repetir o doce, repetir o mesmo prato, comer novamente, porque você vai estar colocando para dentro do seu corpo mais energia, um aporte energético que talvez você não tenha tempo de usar. E ele vai ficar estocado, vai aumentar seu peso. Tenta separar doces de salgados. Então, se você fez uma refeição, observe se você consegue, na próxima, comer doces e não a sobremesa logo em seguida ao salgado. E aproveite esse período para praticar a sua saúde social. Ou seja, visitar uma pessoa, conversar muito a respeito, matar saudades, mas não necessariamente ficar fazendo horas e horas e horas de papo furado em volta da mesa, porque é ali justamente que a gente acaba tendo um prejuízo na nossa saúde. Queria falar para vocês também que eu tinha finalizado sobre o álcool, lembra? Que a oferta sobre álcool nesse período é uma oferta elevada. E queria lembrar para vocês o seguinte, alguns cuidados com isso. Por quê? Se inicialmente o álcool traz uma desinibição no contato social, essa busca de harmonia passa a ser estimulada pela substância alcoólica e não pelo seu bem-estar. E a gente sabe que progressivamente ele vai mudando o nosso comportamento à medida que o cérebro vai absorvendo os estímulos da bebida. A pessoa passa de uma desinibição inicial para uma maior desinibição, passa a ficar tagarela, fala demais, tem uma redução da coordenação. Se você percebe que as pessoas estão dançando, passa a dançar de modo um pouco mais engraçado. Existe depois uma redução da memória também, a pessoa não se lembra do que foi que falou ou fez. Existe maior redução da coordenação, já dificultando atividades como andar, falar e até mesmo dirigir. Existe uma probabilidade 4 vezes maior de ter um acidente automobilístico. Há um aumento significativo no tempo da reação, com uma maior probabilidade da pessoa assustar-se durante o trânsito ou ter uma situação mais lenta, não ter o reflexo necessário para fazer alguma manobra. A maior dificuldade vem na execução de tarefas, que pode ser desde coisas comuns, como ir se deitar, trocar de roupa, escovar os dentes, fazer uma higiene, até mesmo no caso do trânsito, dar seta para mudar de faixa, ou então respeitar um sinal de trânsito. Bom, quando a pessoa já tem 0,30 percentual de álcool no sangue, há já um nível de inconsciência, 0,40 a pessoa entra em coma e há uma respiração debilitada, 0,50 pode ocorrer parada respiratória e morte. Então, muito cuidado também com a quantidade de bebida que vocês podem entrar em contato agora no final do ano, tá bom? Eu queria dizer para vocês o seguinte, tem uma segunda parte com a Cláudia e eu volto em seguida. Pode soltar. Olá, meu nome é Cláudia Fonseca, volto a falar no segundo bloco sobre a relação da atividade física com as faixas etárias agora. Não existe uma idade ideal para se começar. As pessoas podem ingressar na atividade física em qualquer faixa etária. E essa relação que a nutrição vai gerar em relação ao êxito não diminui à medida que a pessoa avança na idade. A velocidade de reação do metabolismo de uma pessoa mais idosa é um pouquinho menor do que uma pessoa mais jovem. As pessoas podem escolher várias atividades físicas, várias modalidades para poderem se exercitar. Muitas vezes a pessoa entra numa atividade, numa modalidade, não gosta e passa a não se exercitar mais. Dentro desse caminho, dessas várias opções, vai existir uma em que a pessoa vai se encaixar. Hoje a atividade física deve ser levada diariamente dentro do cotidiano por todas as pessoas. Eu queria ressaltar coisas muito importantes, detalhes muito importantes e que podem simplificar a vida de todos em uma única frase. Não é
a pessoa não tem que se tornar escrava da balança. A partir do momento que existir uma compreensão de como o alimento funciona dentro do seu metabolismo e a relação que isso tem com a atividade física, que não deve ser excedida, deve ser regular, ela passa a dominar essa luta entre a balança. Eu vejo que muitas pessoas comem no dia seguinte, estão lá vendo quantas gramas elas estão a mais, quantos quilos elas estão a mais, e eu não vejo necessidade de ficar se pesando a todo momento. Ressalto que quando vocês forem escolher uma atividade física, vocês procurem um profissional que lhe tragam bem-estar, lhe tragam paz, né? Além da atividade. Quem leva a mensagem, quem ensina vocês, também tem relação à aquisição desse êxito. E não são todos os lugares que existem nutricionistas aliados às empresas. Se por acaso vocês escolherem uma atividade que não exista um profissional da área de nutrição, então procure um profissional à parte para poder aliar a atividade à nutrição, que é por esse caminho que vocês vão conseguir o êxito. É muito simples esse domínio, né, de vocês em relação ao peso. Parem de comer carboidrato à noite. É o que eu faço, o que eu descobri com as minhas experiências. Equilibrem em todas as refeições durante o dia, carboidratos, proteínas, como já foi dito, e vocês têm que diminuir o índice de carboidrato no final do dia, onde deve existir na mesa proteínas, legumes e verduras. Durante o dia, cortar frituras, doces e procurar através da fruta essa parte para equilibrar a ingestão de doces. Boa tarde, olá, esse é o programa Oficina do Corpo. Eu sou a Mônica Feliciano e estarei aqui com vocês toda quinta-feira às 3 da tarde na Just TV. A minha convidada desse programa é a Cláudia Fonseca e ela é personal trainer e está trazendo uma série de informações sobre estilo de vida saudável, alimentação e exercício. Tanto no equilíbrio energético, quanto também na questão da redução da ansiedade. Eu joguei voleibol com a Cláudia no São Paulo Futebol Clube e a Cláudia realmente era muito ansiosa. E ela descobriu um meio de equilibrar essa ansiedade, desenvolvendo uma atividade maravilhosa de ação social em prol da melhoria do planeta. Eu queria que vocês vissem isso daí. Pode soltar. Olá, meu nome é Cláudia Fonseca. Gostaria de deixar aqui o meu e-mail para contato, para quaisquer dúvidas, estarei à disposição. Claudek, com 2 Ks, CLAUDEKK, @hotmail.com. Gostaria de ressaltar, continuando, né, falar sobre atividade física, nutrição e bem-estar. Gostaria de ressaltar que as pessoas, quando elas atingem esse equilíbrio proveniente da nutrição e da atividade física, que comanda o todo, esse bem-estar passa a refletir em todas as áreas da vida dela. Dentro da família, dentro do grupo de amigos, dentro das atividades que ela faz, ela começa a adquirir êxito também em outros ramos. Eu procurei, então, quando eu atingi esse nível, surgiu na minha vida um outro ramo, que é o teatro, levar a minha educação através do teatro. Criei um projeto que chama PET, Projeto de Educação e Teatro na Escola, onde eu venho aproximando a arte da educação, levando a equipe de profissionais às escolas para falar sobre um tema de extrema importância, cujo qual hoje é a sustentabilidade. Esse projeto,
Ele visa educar não só as pessoas do estado de São Paulo, mas nós pretendemos percorrer todo o Brasil com o tema reforçando a educação no que tange à sustentabilidade. Temos artistas profissionais que fazem musicais da Broadway, escolhemos esses artistas para reproduzir o mais fielmente essa aula que vai ser passada, assim como eu falei anteriormente, vocês devem escolher os profissionais adequados para obter êxito e bem-estar. Eu escolhi os meus profissionais da área artística para poder conseguir êxito nesse meu projeto. Iniciaremos esse trabalho no ano de 2010. Quem estiver interessado pode acessar o e-mail, as escolas interessadas, os profissionais interessados. Estaremos trabalhando com as empresas, com os hospitais, com os clubes, além das escolas, levando a informação da arte e da cultura através do país. É também um novo caminho que eu aprendi a extrair, né, a dar mais de mim em relação, né, a tudo que eu já vinha falando, ao crescimento pessoal que o bem-estar pode provocar. Isso pode refletir na vida de diversas formas e tudo, na verdade, está relacionado à atividade física e à nutrição. Se a pessoa não se conscientizar que deve haver equilíbrio entre essas duas modalidades, entre esses dois ramos, ela não consegue atingir a plenitude desse bem-estar. Agradeço a Just TV e a atenção de todos. E para vocês que quiserem tirarem suas dúvidas a respeito de nutrição e atividade física, e para os que quiserem maiores informações sobre o Teatro PET, acessem o e-mail abaixo. Obrigada, até lá! Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Oficina do Corpo. Meu nome é Mônica Feliciano. Estarei com vocês aqui toda quinta-feira às 3 da tarde na Just TV. Eu queria agradecer a Ana Gabriela pela mensagem enviada, dizendo que o programa está muito bom e que vai seguir meus conselhos. Joia, principalmente para poder manter a saúde do seu corpo e, lógico, não aumentar seu peso. Eu quero falar agora a respeito de exercícios. Já vou responder, Danilo, sua mensagem, sabe? Sobre tomar álcool de estômago vazio. Na verdade, o álcool, ele acaba sendo, de uma certa forma, até um estimulante para a queima de gordura do organismo e é recomendado uma taça de vinho ao dia, né? Como prevenção de depósitos de gordura nas veias e artérias, não é mesmo? A questão não é estar com o estômago vazio, não. A questão é a quantidade do álcool. Claro, estando com o estômago vazio, você sugere ao organismo absorver o álcool como um todo, né? Como aquilo que está sendo estimulado para a energia do seu corpo. Então, a ação do cérebro, ela acaba sendo bastante eficiente e rápida em absorver os efeitos do álcool. Porém, não é a questão de estar ou não de estômago cheio, é justamente a quantidade, né? É isso que a gente deve observar. Nas bebidas que são adocicadas, a quantidade energética é alta e ela é estimulada ainda pelo açúcar, né? Que facilita esse processo digestivo. E nas bebidas como a cerveja, o chopp, são ricos em calorias devido à cevada, né? Então, cuidado, maneira aí, viu? Não vai exagerar. Os exercícios, é muito importante fazer exercícios. Esse período do ano é um período que a gente acaba ficando muito tempo sentado, acomodado, dirigindo. Por quê? Porque a gente está em torno de uma mesa, né, num ambiente social mais agradável. E aí é comum você perder a sua rotina da prática dos seus exercícios. O que eu vou sugerir? Se você estiver viajando, pare o carro a cada 1h30 ou 2. E aí, busque fazer um exercício compensatório, né? Um alongamento, uma mudança postural, caminhar um pouquinho, ficar em pé no balcão para fazer um lanche rápido, ou simplesmente tomar uma água, né? Porque você vai dar um descanso para a sua coluna, para a sua bacia e para a circulação do seu corpo, não é mesmo? Aliviando o estresse postural ali que você veio sofrendo durante a direção.
É comum também a gente dormir em cama diferente quando vai para um hotel ou casa de algum parente, às vezes dorme no chão, no colchonete, num sofá, não é mesmo? E isso tudo traz ao corpo um estresse assim incrível, tanto é que a gente acaba, ao invés de descansar, acordando mais cansado ainda, não é mesmo? Bom, então o que eu vou sugerir? Se você está na praia, aproveita o ambiente da praia e caminha na praia, principalmente nos horários da manhã, nos primeiros raios solares do dia. Para quê? Para que você não tenha nem a sobrecarga estressante dos raios solares e nem também aquele calor intenso que ocorre a partir das 10h30, 11 horas da manhã, né? Às vezes antes, atualmente às vezes antes. Então, vou sugerir a vocês que além dessa paradinha compensatória dirigindo o carro, faça também exercícios moderados, aproveitando para nadar, pedalar, caminhar, porque no dia a dia isso acaba ocorrendo de uma maneira um pouco mais intensa, com um sapato inadequado, indo ou voltando do trabalho, né? E se você está num hotel, numa pousada, procure então se informar sobre as atividades dessa localidade. O que eles oferecem aos hóspedes? Normalmente é muito agradável, muito divertido e com acompanhamento profissional. Tá bom? Vocês viram o que a Claudinha fez? Quem não viu pode ver na reprise. A Cláudia, ela hoje desenvolve um trabalho que é a educação através do teatro na escola e o tema é reciclagem. Eu já vi o teatro dela aqui na Gazeta, no Teatro Gazeta da Avenida Paulista, e é maravilhoso. Então, as escolas, as instituições podem entrar no site que ela falou, assistir o videozinho e contratar esse teatro, que só vai ter um custo realmente dos atores, e é maravilhoso nas comemorações escolares você poder oferecer educação através da música, através da arte, né? Como ela está oferecendo a todos. Eu queria dizer assim para o Danilo que, independente do estômago vazio ou não, maneira, tá? A Ângela está dizendo o seguinte: tem alguma dica de alimento para diminuir meu sono? Bom, na verdade, diminuir o sono não é o ideal, né? O que seria interessante, então, já que você tem um sono prolongado, seria observar o que está te fazendo dormir muito, né? Às vezes a qualidade do seu sono não está interessante. Pode ser que você não esteja dormindo e recuperando os esforços de forma ideal. O que significa isso? Que a gente recupera os esforços na fase REM do sono, que é o sono mais profundo. Mas às vezes, por dificuldades respiratórias, por sistema nervoso, estresse, a gente acaba tendo pequenas parcelas de interrupções do sono e acorda sem perceber, muitas e muitas vezes. Então, por esse cansaço, você acaba se prolongando no sono. O ideal seria reeducar o seu sono através da mudança de horário, ao deitar e ao levantar, e observar se o seu dia a dia não está muito estressante, e aí, quem sabe, incluir no seu check-up uma polissonografia. Eu vou incluir no meu, doutor Benedito, que vai me prescrever, e a partir de janeiro eu vou dizer para vocês o que foi que deu, tá? Polissonografia é um exame interessante que vai testar quantas vezes a gente acorda enquanto dorme, tá bom? Queria falar para o Gledson Alves, muito boa apresentação de diversos exercícios contínuos. Estou aguardando, beleza, a gente vai ter isso agora em 2010 e os exercícios serão compensatórios, tá? Então, o que eu sugeri foi que você viajando, faça intervalo e aí sim, durante 10 ou 15 minutos, movimente um pouco o corpo enquanto você está viajando. Eu queria agradecer a todos que estão escrevendo, vou fazer só uma interrupção para falar sobre relacionamento interpessoal. O que significa isso? Essa ocasião é uma forma muito interessante da gente rever, reencontrar pessoas, e o que mais se ouve falar são as confraternizações. Então é super comum confraternização de grupos que trabalham juntos, de pessoas que realizaram um determinado desafio, de pessoas que se reencontram periodicamente por haverem estudado juntas, ou mesmo fizeram parte de uma mesma equipe esportiva. Então é muito comum nessa data haverem esses encontros. Muito bem, e esses encontros marcam muito, porque normalmente fala-se um pouco da impressão que o outro deixou para você. É uma ótima ocasião também para quê? Para trocar presentes, não é mesmo? Então, eu queria dizer para vocês que aproveitem esses encontros para realmente validarem aquilo que você sente para a pessoa e renovarem essa amizade.
Queria dizer para vocês também que eu fico à disposição através do e-mail da Just TV. Hoje a gente encerra, mas nos vemos em 2010. Desejo a todos saúde, paz, muita energia, muita vontade de viver e no plano de vocês um estilo de vida melhor que faça com que você aproveite melhor a vida. Tchau!